Bom dia, obrigado por nos atender. Bom dia aos ouvintes de Erechim. É um grande prazer estar com vocês neste momento. Presidente, eu na semana passada estive em Porto Alegre, mais precisamente na Assembleia Legislativa, onde em uma das comissões foi feita uma audiência pública, onde várias entidades ligadas ao setor primário, setor agrícola, estiveram lá tentando convencer aos deputados que estavam presentes lá no momento de que para elas e para o Rio Grande do Sul é melhor aprovar aí o projeto de aumento do ICMS de 17% para 19% do que o decreto que o governador ameaçou assinar, retirando benefícios de vários setores. Qual é a posição sua e a posição da Farsul, presidente? Eu diria que a minha posição da Farsul é exatamente a mesma, porque na realidade, quando nos defrontamos com este problema, nós convocamos uma Assembleia da Agricultura, onde tiveram 98 sindicatos rurais, e eles foram muito claros. Dos 98, eu creio que 7 ou 8 votaram por algum tipo de negociação, que seria exatamente em ser hoje, mas no sentido de estarem absolutamente contrários a qualquer aumento de carga tributária, ou seja, pela retirada dos incentivos fiscais, que é muito danosa, evidentemente, ou seja, pela elevação da alíquota modal. Então, esta é a posição muito clara da Farsul, que é contra qualquer aumento de carga tributária. Por que este, digamos assim, se me perdoa a expressão se ela for muito forte, mas por que esse racha entre essas entidades ligadas à agricultura? Porque eu estive lá, a Associação dos Criadores de Suínos, um dos grandes líderes, presidente da Cotrijal, Ney Mânica, e vários setores ligados à agricultura, tomaram essa posição favorável à elevação da alíquota modal. Sem dúvida nenhuma, essas entidades eles calcularam que era menos danoso ao setor, e principalmente porque atinge muito o agro, inclusive o próprio produtor rural, esse tema da retirada dos incentivos fiscais, e pouco se fala, ficaria no colo do produtor também exatamente toda uma carga de insumos. Mas, na realidade, nós achamos e colocamos ao governador Eduardo Leite em diversas oportunidades, inclusive quando foi feito por este grande líder, que é o nosso amigo Ney Mânica, que eu o respeito muito, é um excelente presidente da nossa Expo Direto Cotrijal, assim como da nossa cooperativa Cotrijal, mas cada um tem a sua posição, sem dúvida nenhuma. E, na realidade, nós colocamos diretamente ao governador, nessa mesma reunião lá no Palácio Piratini, da posição da Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul, como é praticamente a posição das 4 grandes federações. A Federação é absolutamente contra. A FEComércio e a Farsul também são absolutamente contra. E, na realidade, quem aceitaria uma discussão para 18% e não para 19% na alíquota modal seria a Fierex, e assim mesmo depois de analisar o desempenho do governo ou da arrecadação neste primeiro semestre. E nós colocamos ao governador Eduardo Leite, grande governador, diga-se de passagem. Eu acho que o governador Eduardo Leite se reelegeu porque fez um belíssimo primeiro governo, já vai mais de um ano dessa sua segunda etapa, e está se saindo muito bem, evidentemente. Agora, é claro que ele tem outros problemas a respeito da dificuldade de arrecadação. E nós pedimos ao governador uma certa prudência. E por que essa prudência? Porque nós já reverificamos que, através das alíquotas dos combustíveis, que são as blue chips, com exceção, evidentemente, que da telefonia, mas tanto energia elétrica como etanol, gasolina, óleo diesel e gás de cozinha, já voltaram àqueles patamares anteriores, e com isso fez com que o Estado já tivesse uma arrecadação acima de 1,6 bilhão de reais no primeiro bimestre. Nos falta ter conhecimento ainda do mês de março, mas acreditamos que já esteja bem acima dos 2,5 bilhões por aí de arrecadação, e além de que
nós, produtores rurais, este ano vamos ter uma safra, se Deus quiser, muito boa. Isso faz com que seja também arrecadação direta no Estado. E também colocamos ao governador que não é justo nós colocarmos mais um ônus em cima do produtor rural, visto que nesses últimos 2 anos nós perdemos aí qualquer coisa em torno de 30 milhões de toneladas de grãos pelas 2 estiagens consecutivas que tivemos no estado do Rio Grande do Sul, e isso realmente é dificuldade para o caixa do Estado, mas que este ano estamos com uma arrecadação absolutamente, uma safra, melhor dito, absolutamente normal, e isso faz com que aumente a arrecadação do Estado. Então nós pedimos ao governador que tivesse prudência no aumento desta arrecadação tributária em cima dos produtores rurais. O produtor rural está descapitalizado em função dessas 2 safras, está com dificuldades e não merece o ônus de mais aumento de carga tributária. Pelo que a gente pelo que eu estou acompanhando com o senhor está tendo acesso aí aos números, né? Então, o estado do Rio Grande do Sul, no ano passado, teve um superávit de arrecadação, e se fala sobre o incremento de receita a partir de privatizações que foram realizadas, né, e que agora não teriam mais, e que para este ano, inclusive aprovado pela Assembleia Legislativa, já teria a previsão de um déficit de 2 bilhões e meio de reais. Só que aí isso aponta que só nos primeiros 2 meses o Estado já teve um superávit de arrecadação. Né? Acima, uma diferença entre o que arrecadou nos 2 primeiros meses do ano passado com os 2 primeiros meses deste ano, aí já na casa de 1 bilhão e meio de reais. Então, aí a ideia do Estado que precisa de buscar mais recursos ainda. Quer dizer, com esses números em mão, qual é a justificativa do governador? O governador ele vem colocando que algumas coisas mudaram no orçamento. E 2 dessas coisas são justamente a obrigatoriedade de aumentar recursos para pagamento de precatórios, porque na realidade, de 800 milhões de reais, a Justiça está determinando para que o Estado passe a pagar qualquer coisa em torno de 2 bilhões e meio. Tem mais a questão do Fundeb, em que no cálculo da arrecadação, da utilização de recursos obrigatórios para a educação, que seja retirado o cálculo dos aposentados. E isso também o governador alega que aumentaria em mais 2,5 bi. E mais esses 2,5 bi já está na casa dos 7,5. Mas, de qualquer maneira, ainda que isto esteja ocorrendo, nós achamos que é bem possível que o Estado arrecade esse recurso sem onerar mais quem quer que seja, ou seja, o consumidor pela alíquota modal, de um modo geral, que passa a régua para todo mundo, ou seja, pela retirada dos incentivos fiscais. Então, esta é a realidade que nós colocamos, a prudência. E se chegar no fim do ano e realmente não der para fechar as contas, o governador ainda teria a chance de usar, embora também não sejamos favoráveis, mas seria uma questão emergencial, a questão de recurso das privatizações, porque realmente o governador é contra, nós também, a utilização do recurso das privatizações para custeio da máquina pública. Nós também somos contra isso. Mas numa questão emergencial, para fechar as contas do ano, talvez fosse necessário. E se isso tudo ocorrer, bom, aí sentaríamos numa situação de discussão, de conversas para ver o que seria feito para 2025. Mas achamos muito temerário e somos contra, por isso, neste momento, aumentarmos qualquer possibilidade de carga tributária, porque, na realidade, isso aí tira a competitividade do Estado do Rio Grande do Sul. Nós estaríamos de acordo que se retirassem, sim, os incentivos fiscais, desde que os outros estados também o fizessem. E aí ficaríamos em questão de igualdade com os outros estados, mas o que perde é o Rio Grande do Sul. E se me perguntares, nós somos a favor, sim, de aumento de arrecadação por parte do Estado, mas por uma base maior de produção, porque na realidade o que nós precisamos é produzir mais. E neste ponto, sim, o governador tem nos ajudado, e é bom que se diga isso muito bem, e eu quero que não confundam, porque nós somos parceiros para aumentar não é a carga tributária, mas sim a arrecadação pelo aumento de produção.
E o que nós estamos trabalhando fortemente no estado do Rio Grande do Sul com o governador, e ele tem nos auxiliado, tanto é que agora já sancionou a lei do deputado delegado Zuco sobre irrigação e utilização de APPs, que vai ser muito benéfico para toda a metade norte do Rio Grande do Sul, assim como, evidentemente, para a metade sul. Já está sancionado pelo governador, e é sobre isso que estamos falando, ou seja, aumentarmos a irrigação, e se aumentarmos a irrigação, ficamos menos sensíveis aos problemas de estiagem, que é um fator recorrente. As estiagens sempre existiram e sempre existirão no Rio Grande do Sul, mas uma vez que nós possamos armazenar água, fazer a reservação da água para podermos fazer a irrigação, nós estaremos minimizando o impacto. E aí estaríamos contabilizando, sem dúvida nenhuma, muito menos prejuízo do que esse que nos últimos 2 anos já contabilizamos, de 30 milhões de toneladas de grãos, e que afetou, sim, o caixa do estado do Rio Grande do Sul. Presidente, estou conversando aqui com o presidente Gedeão Pereira, presidente da Farsul, sobre o projeto de aumento da alíquota modal do ICMS e a posição aí da Farsul. Acho que ficou bem clara a posição da Farsul aí, contrária em qualquer uma das situações, tanto do corte dos incentivos fiscais, quanto também, neste momento, do aumento da alíquota modal do ICMS. Só quero aproveitar, presidente, já que está conosco, o senhor falou aí várias vezes, uma expectativa de uma safra finalmente, vamos usar assim o termo, uma safra cheia, né? Depois de alguns anos de quebra aí nas safras. Mas quero falar de preço. A gente está vendo uma pequena reação no preço da saca da soja. Hoje, pelo menos aqui na nossa região, está falando em torno aí de R$120. Qual é a expectativa da Farsul quanto ao preço aí da soja, o nosso principal produto agrícola? Sem dúvida nenhuma, ainda de uma suba, não sei até que ponto, mas o mercado futuro já nos aponta acima de R$130, R$132, agora para maio no Porto de Rio Grande, o que pode ser muito importante, porque na realidade, logo no início da safra, e ainda antes de começar a colher, justo que o Rio Grande do Sul é um estado que colhe depois dos outros estados da Federação Brasileira, no sentido de que estávamos realmente preocupados que a soja estava sinalizando que poderia vir abaixo de R$100, isso para nós seria muito desastroso. Mas com essa precificação, o mercado futuro apontando, claro que ainda não temos os efeitos do impacto dessas recentes tumultos internacionais, a exemplo do ataque do Irã em Israel, que mexeu no mercado, inclusive o próprio dólar foi parar acima de 5,10, 5,12, creio que no fechamento de sexta-feira. Vamos ver o que vai acompanhar essa semana, mas o mercado está demonstrando, sim, mercado futuro, Porto Rio Grande, acima de R$130. Isso já traz um alento, sim, ao produtor, porque, na realidade, nós tivemos um custo bem menor do que na safra anterior, nesta safra. Embora tenhamos tido muitos replantios em diversas regiões, pelo excesso de chuva, diga-se passagem, veja bem a inconstância do nosso clima, né? Então já estamos numa situação um pouquinho mais favorável. O arroz, que é uma grande cultura também do estado do Rio Grande do Sul, está colhendo bem, está bem precificado, pode ser 105, 110, 115, inclusive lá pelo litoral, em algumas praças do litoral. Isso também está remunerando o produtor. Então, realmente, já não estamos mais trabalhando numa situação de grande dificuldade. Temos que ver ainda, porque a colheita apenas está iniciando no estado do Rio Grande do Sul, temos que ver ainda qual será a produtividade, e isso aí é de fundamental importância, e creio que com este preço, pelo menos o produtor terá grãos para enfrentar o endividamento que ele traz dessas duas safras frustradas, e além dessas duas safras frustradas, tem a outra de trigo também, deste ano passado. Embora o ano retrasado tenhamos colhido trigo excelentemente bem, com uma precificação excelente, já não aconteceu esse ano passado, que além do preço muito ruim, a safra também foi de grande dificuldade em função do excesso de chuva, o mesmo excesso de chuva que atrapalhou a janela de plantio, tanto é que todo o Rio Grande se atrasou no plantio da soja, também prejudicou enormemente o trigo. Mas o produtor está colhendo, vai colher, e com isso pelo menos poderá começar a fazer frente às suas dificuldades. Mais algum auxílio que possa vir do governo federal a respeito de recursos que deverão ser retirados do próximo plano safra
para rolar algum excesso de endividamento que possa acontecer, mas de qualquer maneira nós estamos vendo assim, é melhor termos grão e com isso partirmos para algum tipo de negociação do que o que nos ocorreu nas últimas 2 safras. E ainda tem o que preocupa aí, porque nessa visualização de que o agricultor estaria, digamos assim, menos capitalizado, né? A gente já tem um impacto aí nas indústrias do setor de maquinária agrícola, né? Notícias aí de layoff com funcionários, enfim, né? Aqui na região de Horizontina, né? A GCO já anunciou isso e também a John Deere. Isso é o cenário de que o agricultor estaria mais descapitalizado, né, presidente? Sem dúvida nenhuma, e realmente, porque o que impacta na comercialização da máquina agrícola nem é o Rio Grande do Sul, embora 62% da indústria de máquinas agrícolas do Brasil esteja no estado do Rio Grande do Sul, principalmente na metade norte, onde a região de vocês aí tem muitas fábricas, diga-se de passagem. O Brasil Central sentiu muito a situação do El Niño lá, porque o El Niño, diferentemente do estado do Rio Grande do Sul, no Brasil Central é falta de chuva. E realmente eles tiveram uma quebra que eles estimam aí em torno de 17%. E os preços lá também são bastante aquém do estado do Rio Grande do Sul. Nós temos a proximidade do Porto de Rio Grande, no nosso caso aqui, que sempre mantém preços mais elevados de soja do que no Brasil Central. Lá sim os produtores chegaram a vender abaixo de R$100, 90, R$95, e com o custo que tiveram, R$95, embora o custo mais baixo, descapitalizou também muitos os produtores do Brasil Central, que estão com algumas dificuldades de salvar seus compromissos. Olha, evidentemente que dentro desse cenário, o produtor se recolhe, ele não faz investimentos, até porque não pode. Ele primeiro tem que saldar os seus compromissos, as dívidas, para poder se manter no financiamento, porque a agricultura moderna ela é muito complexa de passar, porque ela utiliza muita tecnologia. E basta vermos que se o produtor não consegue acompanhar as tecnologias, ele vai saindo, vai se alijando, ele cai fora do negócio. Ele tem que estar sempre, isso é como eu sempre digo, é como uma corrida de esteira. Não adianta para querer parar de correr em cima da esteira se não desligar a esteira põe o cara para fora. E a agricultura é exatamente a mesma coisa. O produtor tem que estar sempre se atualizando em termos de máquinas e equipamentos. As máquinas e equipamentos têm cada vez mais tecnologia embarcada, têm melhores resultados na qualidade do trabalho que oferecem. Então, na realidade, nós temos que estar sempre nos atualizando. E a atualização em máquina agrícola o investimento ser muito pesado. Basta dizer que uma colheitadeira hoje está acima de R$3 milhões. Eu sempre digo assim, uma colheitadeira de última geração custa o preço de um apartamento de 120 metros quadrados na região mais nobre de Porto Alegre. Veja bem os investimentos que são necessários. As plantadeiras de última geração que vieram no mercado, também todas elas acima de R$1 milhão, e o trator para puxar esse tipo de máquina, que são máquinas grandes, evidentemente, também estão atualizados. Portanto, o produtor tem uma necessidade sempre de estar se reatualizando. Só que quando não há colheita ou não há preço, evidentemente que ele para de investir, e é salutar isso, eu digo de passagem, porque na realidade, se ele não consegue fazer isso aí, evidentemente que a indústria também se ressente, que é o que está acontecendo agora, onde algumas grandes fábricas, inclusive, estão dando férias coletivas para voltar numa segunda etapa. E também tem a questão, né, o senhor falou agora há pouco da irrigação, né, você ter reservatórios, né, como segurar essa água, né, para poder fazer irrigação, para amenizar esses problemas, mas a irrigação, as pessoas talvez da cidade não entendam, isso também é alta tecnologia, né, isso não é simplesmente ligar uma mangueira de água e deixar gotejando lá, né, presidente, isso também requer um investimento, né, porque são hoje pivôs e várias formas de irrigação também com alta tecnologia e, portanto, com um custo mais elevado, né? Sem dúvida nenhuma, e temos diversas tecnologias, inclusive uma delas que dissesse aí ligar uma mangueira e deixar gotejando, e existe sim, mangueiras, e o Estado de Israel, que está tão em moda, agora se discute tanto Israel,
desenvolveu tecnologias fantásticas, embora elas não sirvam exatamente para o estado do Rio Grande do Sul, seriam tecnologias mais para o Nordeste brasileiro. A exemplo das empresas Netafim e Andajaí, são duas grandes empresas judias que desenvolveram alta tecnologia de microgotejamento a partir do princípio que não se irriga o solo e sim a raiz da planta diretamente. Mas isso não é para o estado do Rio Grande do Sul. No estado do Rio Grande do Sul, que chove, e vejam bem, nós aqui cometemos, enquanto eles de Israel, a Arábia Saudita, os próprios Emirados Árabes dessalinizam a água para consumo, nós aqui cometemos o crime, ou víamos cometendo o crime de deixar a água salgada. Porque num estado, veja bem, que chove de 1.600, 1.800 a 2.000 milímetros por ano, dizer que para nós a água é um bem finito, não. A água para nós é um bem infinito. E, na realidade, o que nós precisamos é armazenar a água. Agora, evidentemente, que os ideólogos ambientalistas, as ONGs e muitas pessoas enquistadas dentro dos órgãos ambientais tornaram a APP um santuário. E quando nós estávamos propondo, e agora temos essa autorização, pelo menos essa segurança jurídica, de fazermos barramentos, pequenos barramentos, não coisas gigantescas. Não nos interessa obras gigantescas. Dentro das propriedades rurais, E veja bem, quando colocamos o barramento numa APP, no curto prazo nós até matamos essa APP. Em compensação, no médio prazo, nós oferecemos 2 APPs, uma por cada lado do barramento. E sabemos que água é vida. E se água é vida, muito mais, evidentemente, que a própria flora, onde aumenta a flora e a fauna, porque vamos aumentar as APPs e a fauna também se beneficia disso. Tem vídeos aí rodando dos efeitos desses barramentos, e na realidade é um enriquecimento para o estado do Rio Grande do Sul, tanto ambiental, evidentemente, como de produção e eficiência produtiva, porque aí passamos a irrigar, e são equipamentos também caríssimos, que aí estamos falando de pivôs, que já na metade norte, tanto na metade norte como na metade sul, eles têm aumentado muito, diga-se de passagem, e na realidade isto é solução, reservação de água para a irrigação. E agora, a partir desta lei, que já é lei, foi sancionada, eu diria assim, pelo governador do estado no dia 8 passado, portanto, agora, creio eu, que faltam algumas regulamentações da lei, evidentemente, mas já estamos caminhando rapidamente para solucionar, depois de mais de 10 anos de discussão, porque, veja bem, essa discussão foi levantada com muita, na época, ainda no governo Tarso Genro, onde nós estávamos lá no Conselhão, e houve uma seca no Rio Grande do Sul naquela época. E veja bem, seca é um fator recorrente no estado, não é uma novidade climática, e precisamos, evidentemente, já há mais de 10 anos ainda discutindo este tema, e pelo menos parece que agora começamos a caminhar com este governador. E vejam bem, então nós temos um governador sensível também ao aumento de produção e ao mesmo tempo está querendo aumentar a carga tributária. Presidente, muito obrigado. Só para esclarecer, quando fala em APP, as pessoas entendem áreas de preservação permanente, né, que são reservas ambientais nas propriedades, né, que é regulamentado por lei e tal, e que agora poderão ser utilizados aí para fazer a reservação da água, pequenos barramentos e pequenas barragens pequenas para aproveitar aí para a irrigação. Presidente, muito obrigado pela atenção, a gente vai continuar debatendo esses assuntos, agricultura, quem debate a agricultura, debate o Rio Grande e o nosso futuro. Obrigado, presidente. Ok, muito obrigado aí a vocês de Erechim, do programa Tia Erechim. Foi um prazer muito grande, uma honra muito grande poder termos a oportunidade de conversar contigo e colocar aí para os ouvintes o que está ocorrendo no estado do Rio Grande do Sul neste tema tão sensível que estamos vivenciando neste momento. Muito obrigado e um bom dia a todos.